Essa aí é a primeiro slide. Então, sobre a energia, né, a definição da energia é difícil, mas está em tudo que nos rodeia, tá? Então, desde o prato de comida até o eletrodoméstico, né? A gente tem energia em todos os lugares, né? E eu costumo até brincar que a energia ela é onipresente, né? Permeia todas as atividades humanas. A gente tem a divisão das energias em dois grupos. A energia não renovável, tá? Que é aquela energia que foi formada ao longo do tempo, né? Por meio de um processo de pressão grande, né? Processo de temperatura alta e pressão, e você formou, por exemplo, o petróleo, formou o gás mineral, formou os derivados de petróleo, como o gás liquefeito de petróleo e o GLP. Você teve aí a formação também, né, dos elementos nucleares, né, dos isótopos aí de urânio, plutônio e tudo mais. Então, essas energias não renováveis, por que elas são chamadas de não renováveis? Porque o tempo para a formação delas é um tempo muito grande. Né? Elas não conseguem se renovar num tempo hábil, por exemplo, para a própria humanidade poder explorar. Né? Então, são chamadas de energia não renovável. E eu costumo, né, gente, eu vejo, né, que a energia não renovável também está muito ligada à questão da guerra, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê, hoje não, desde sempre a gente vê, por exemplo, a situação gravíssima vivida pelos povos do Oriente Médio, né? Do Iraque, da Síria, os povos, por exemplo, do norte da África, a Líbia ali, né? Que era um país que apresentava o maior IDH do continente africano e hoje em dia está num caos absoluto, né? Com o povo aí passando por um momento extremamente difícil. E aí o que a gente observa? Né? Que por conta do petróleo, né, que é a energia que há muito tempo é a principal fonte de energia do mundo, né, você tem o quê? Você tem essa ameaça constante de guerras. Né, e a gente pode até visualizar que o próximo país que pode aí, ser agredido por conta desse ouro, né, que é o petróleo, é o Irã. Né? E a gente enxerga, né, esse desdobramento. Então, eu sou do outro lado das energias, que são as energias renováveis, né? Que tem o Sol como sua grande fonte, né? Lembrando que o Sol, que é esse reator à fusão nuclear, é ele também o responsável pela produção e geração da energia não renovável no mundo, né? De certa forma, né? Até mesmo a energia nuclear, porque a Terra veio do Sol, né? Na gênese do sistema solar, todos os planetas faziam parte de uma grande bola de matéria que deu origem ao Sol e aos planetas. Né? Então, tudo vem do Sol, o petróleo, o carvão mineral eram seres vivos, né? Né, que tem aí o elemento químico carbono, né, que usou da luz solar para se alimentar, para se desenvolver e que hoje gerou, né, essa fonte de energia. Mas o Sol, pessoal, ele é a grande fonte primária de energia, né? E nós brasileiros, nós somos assim abençoados de ter uma grande irradiação solar. Mas infelizmente a gente não usa esse Sol como deveria, né? E aí a gente tem aqui essa palmeira que representa também a energia eólica, né? E a energia que pode ser oriunda, né, de um babaçu, do dendê, da macaúba, né? Então a energia eólica também é uma energia renovável que vem do sol, a energia aí contida na lenha, na madeira, né? A energia geotérmica, a energia que pode ser extraída do girassol para a produção de biodiesel, a energia dos dejetos animais, bovinos, suínos, de aves, a energia do etanol, né? O etanol que não vem exclusivamente da cana, pode ser produzido a partir da mandioca também. A energia também hidráulica, né, que é a base da nossa geração de eletricidade, e a energia dos mares, né, que é um potencial extraordinário e que é subaproveitado. Então, essas gamas de energia aqui representam as fontes renováveis. E eu acredito que as fontes renováveis, elas são também, elas têm em si a proposta da paz e também a proposta da independência energética. Né? É possível que você tenha um país independente energeticamente, as pessoas também independentes energeticamente, se a gente conseguir aproveitar essas fontes renováveis. Aí cabe a grande pergunta, né? Que eu gosto de fazer e faço para vocês que são futuros engenheiros eletricistas, né? Qual que é o interesse que existe em tornar as pessoas independentes energeticamente? É uma pergunta que a gente se faz, né? Quando a gente vai percorrer um pouco do caminho da história da energia, né, tudo começou com a descoberta do fogo, né? Essa descoberta do fogo, ela
deu a oportunidade para que os hominídeos, né, desenvolvessem mais o seu cérebro, porque a partir do momento que começou-se, né, a combater o frio com fogo, a cozinhar os alimentos, né, o homem começou a comer melhor, né, a se alimentar melhor, e aí sobrou energia para desenvolver o cérebro. Isso é uma coisa genial. Olha como é que a evolução dos hominídeos está diretamente relacionada ao domínio do fogo, que é uma forma de energia. A partir de então, né, o homem também utilizou a tração animal, né, para poder fazer o desenvolvimento da agricultura, né, isso lá no Antigo Egito, lá na Síria, né, na antiga Mesopotâmia. A energia dos ventos, né, usada para moer grãos e para poder também fazer com que os barcos se movimentassem, né, e foi aí a forma de energia usada nas grandes navegações e no desenvolvimento aí do mercantilismo. A máquina a vapor, que foi utilizada na Revolução Industrial do século XVIII, mas foi inventada muito antes. Isso é uma coisa interessante, né? A tecnologia da máquina a vapor ela foi inventada no século I, por Hierão de Alexandria. Só que no século I não tinha demanda de usar a máquina a vapor, né? Porque havia mão de obra escrava, né? Mas no século XVIII, sim, já havia necessidade de se utilizar as máquinas a vapor para quê? Para aumentar o lucro dos donos das indústrias, né? E poder explorar mais aí os novos escravos, que eram os trabalhadores, né? Mas você veja que a máquina a vapor deu aqui origem à locomotiva a vapor, ao barco a vapor, e aí a comunicação humana, o desenvolvimento das relações comerciais, ele foi elevado aí à enésima potência, né? Em meados do século XIX, o petróleo aparece, né, como fonte de energia e está aí até hoje, né? Algumas pessoas falam a reserva de petróleo vai acabar em 50, em 40 anos. Eu acredito, pessoal, que esse quadro das energias do mundo, né, em termos de reservas, o petróleo tem muito petróleo para se queimar. O grande problema são os impactos advindos do uso de combustíveis fósseis, né? As mudanças climáticas estão aí, né? Vocês mesmo aí de Santa Catarina têm enfrentado aí um problema sério, né, com os chamados aí furacões, né? Isso é uma coisa que há um tempo não existia, e a gente vê todo um processo, né, advindo justamente dessa mudança de temperatura dos oceanos, que resulta, né, nessas mudanças de clima que a gente está assistindo, né? E obviamente que isso está diretamente relacionado com o quê? Com a forma como o homem trata o meio ambiente e o consumo de energia, né, fóssil contribui para o agravamento dessas mudanças climáticas. E a eletricidade que veio também aí, né, na onda, né, como se fosse, né, uma outra revolução industrial e que continua aí até hoje, né? E é o assunto, né, principal do curso de vocês. Bom, falando um pouquinho de Brasil, em 2012 nós tivemos uma crise hídrica muito grande, né? Parou de chover, os reservatórios do Brasil diminuíram e aí acendeu-se a luz amarela no que diz respeito à possibilidade de um novo apagão, porque já havia havido lá na década de 90 um apagão no Brasil, né, que foi a ocasião em que as lâmpadas fluorescentes compactas foram disseminadas, popularizadas, mas isso em 2012 aconteceu de novo. O Brasil é extremamente dependente de quê? Da energia gerada a partir de hidrelétricas, né, que está aí classificada como uma fonte renovável, mas nós sabemos, né, que ela não é tão renovável assim, porque provoca muitos impactos ambientais, impactos sociais. Quando você constrói os grandes reservatórios, você inunda uma área enorme e aí você ameaça a biodiversidade, você tem que deslocar as populações que ali estão, né? Então, existe isso. Agora, eu queria aqui fazer percorrer um pouco da matriz energética do Brasil de 2012 até 2019, para a gente ver o que veio depois dessa crise hídrica, né? Então, aconteceu o quê? A partir de 2012, diminuiu a participação da fonte, né, da geração de energia elétrica a partir da fonte hidráulica e aumentou quem? Aumentou os derivados de petróleo, né? E outra fonte que está crescendo muito é a eólica. Então vamos lá. Aqui é o quadro da matriz energética nacional em 2012, tá certo? Vocês estão me ouvindo aí, né, gente? Só para conferir, né? E tudo certo? Sim, também. Beleza? Positivo. Tudo certo, Adriano. Estamos ouvindo. Eu fiquei preocupado. Então, o que acontece? Em 2012, né? A energia hidrelétrica, ela representava 77% de toda a oferta de eletricidade no nosso país. E aqui está a situação do gás natural, dos derivados de petróleo, do carvão, e a eólica lá, ó, com menos de 1%.
e a biomassa, né? Que, na minha opinião, é o grande potencial que nós temos no nosso país, lá, com 6,8%. Aí veio 2013, o primeiro baque, olha lá. De 77, a energia hidráulica passou para 71%. A eólica cresceu um pouquinho, mas olha o salto que deu o gás natural, o derivado de petróleo e o carvão, né? Então a gente vê. 2014, cai ainda mais a energia hidráulica. Olha lá. A eólica dobrou de 1 para 2. E aí o gás natural, o derivado de petróleo aumentou bastante, olha lá, de 3, pouco para quase 7, e os derivados de carvão. Tá bom? Então vocês estão vendo aí, né? Diminuindo a hidráulica, entrou quem? Entrou a geração a partir de energia combustível fóssil, energia fóssil. Aí em 2015, caiu ainda mais a hidráulica, né? A eólica deu um outro salto, né? Um salto percentual pequeno, mas né, um salto pequeno dentro de matriz, mas percentualmente grande. Quase, mais uma vez, né? De 2 e pouco para 3,5. Quase dobrou. O gás natural ainda em alta, derivado de petróleo em alta, carvão, mineral também em alta, né? A solar aparece aqui ó, com 0,01%. E a nossa velha e boa biomassa apenas com 8%. 2016, aumentou um pouquinho a hidráulica, choveu um pouquinho mais, a eólica continua a crescer, o gás natural diminui um pouquinho, o derivado de petróleo, mas ainda mantendo ali um percentual em termos de eletricidade aí na faixa de 13%. É importante, pessoal, a gente ter bem claro que isso aqui só diz respeito à eletricidade, né? A nossa matriz energética mesmo, a oferta interna de energia, ela é mais de 70%, ela está baseada na parte de energia fóssil, né? Certo? Usada no transporte, aquela coisa toda. Né? Perdão, mais de 50%. Eu falei 70%, me perdoa, mais de 50%. Aí fica... 2017, olha só, a hidráulica continua no mesmo patamar, né? Menos aí 12% de participação. A eólica já chegou a 6,8%, a solar já aumentou, olha só, pra caramba, né? E os derivados de petróleo ali na mesma faixa, tá? Estou mostrando a evolução. 2018, né? A hidráulica não sai desse patamar de 65%, 66%. Carvão, gás natural ali, né, já diminuiu. Olha a eólica aumentando e olha a solar também aumentando. E a nossa boa e velha biomassa na mesma faixa. E 2019, esse aqui é um resultado mais novo, né, da EPE, né, é o que? É o relatório síntese relativo ao ano de 2019, né, ano base 2019. A gente vê a hidráulica ali na faixa de 65%. Olha a eólica ultrapassando a biomassa, a solar já se apresenta com 1%, os derivados de petróleo ali na faixa de 10%, de 11% de participação na oferta de eletricidade e o carvão de 3,3%. Tá? O que acontece nisso tudo aqui, pessoal? Né? Esse aspecto como um todo. Dizer o seguinte, né? A partir do momento que teve a crise hídrica, nós temos um problema no Brasil objetivo, que é o seguinte: o potencial de exploração da energia hidrelétrica no nosso país, ele hoje está resumido à região amazônica, né? E a região amazônica, né, quando se constrói um empreendimento como o Belo Monte, por exemplo, você tem vários impactos ambientais, né? Certo? E você tem também o quê? Esses mega empreendimentos, a gente sabe no que dá, né? A gente viu aí, né, os escândalos aí relacionados a desvio de verba, né? A gente sabe o que acontece, né, em relação a isso, né? Muitas vezes as autoridades elas são a favor desses mega empreendimentos. Por quê, né? A gente sabe por quê, tá? Só que acontece o seguinte, pessoal. Hoje, o grande potencial hidrelétrico do Brasil está restrito a regiões como o Pantanal, Amazônia, que são regiões de uma natureza enorme, né? Eu não sou, pessoal, santuarista, ou seja, aquela pessoa que defende que a Amazônia tem que ser intocada, não. Eu sou a favor do seguinte, que a Amazônia ela deve ser utilizada de forma racional para o povo que vive na Amazônia. E usar a Amazônia não é derrubar árvore para fazer pasto e nem para plantar soja. É utilizar a biodiversidade da Amazônia, né? Para quê? Para o seu povo. Por quê? Muitas vezes a gente acha que a Amazônia só tem mato. Não, gente, ali existem pessoas, tem extrativistas, tem pequenos agricultores, né? Que sabem fazer um manejo sustentável da floresta, né? Mas então, cara, o que acontece? Eu acredito nisso. A Amazônia ela tem que ser utilizada pelo povo. E o povo que vive na Amazônia sabe cuidar da floresta. Quem não sabe são essas pessoas aí que querem derrubar a árvore para plantação de gado e para poder estender as suas cercas. Entenderam o que eu estou te falando? Mas o que acontece, pessoal? Não é possível a gente construir
hidrelétrica na Amazônia. Por quê? Por causa dos impactos ambientais, né? Os impactos ambientais advindos disso. E quando você fala até mesmo de uma pequena central hidrelétrica, essa pequena central hidrelétrica, que muitas vezes tem um reservatório de 3 quilômetros quadrados, uma potência de 20 megawatts, ela também vai causar impacto na região onde ela é instalada. E é a partir daí que eu sou um partidário de quê? De que a gente defenda o uso da biomassa como fonte de energia, tá? A gente vê aí um crescimento grande da eólica, que já ultrapassou o percentual de biomassa na matriz energética, e da solar. Mas vocês são estudantes aí de engenharia elétrica, e vocês sabem que essas fontes de energia são fontes de energia o quê? Intermitentes. Não venta toda hora, não tem sol toda hora, né? Há um tempo atrás, uma presidente do Brasil, ela afirmou, né, que ainda não inventaram como estocar vento. Ela foi mal interpretada, coitada, ridicularizada, mas de fato, né, até existe a tecnologia para estocar vento, que seria o quê? Através da storage energy, né, usando o quê? Baterias para armazenar essa energia dos ventos. Mas só que isso é uma alternativa muito cara. E nós temos, pessoal, a solução na nossa frente, que é a energia da biomassa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que acontece? Você tem o quê? A energia eólica, a energia solar, que são fontes não confiáveis de energia, tá? Você não consegue armazenar essas energias, a não ser que você use bateria de lítio, né? A gente sabe aí, algumas semanas, a polêmica que deu essa questão da bateria de lítio, né? Quando o dono da maior empresa de carro elétrico falou que faz o que faz e onde que for preciso para poder ter o lítio, que esse material aí, né, é extremamente importante para eles. Eu até me questiono muito, né, até que ponto que esse carro ele é sustentável ambientalmente, né, socialmente, né? Por quê? É um carro que diz, é a mil maravilha, não polui, mas o processo de fabricação desse carro, inclusive a partir das baterias de lítio, é um processo que agride enormemente o meio ambiente. Tá certo? Então, o que acontece? Eu quero dizer aqui o seguinte, né? Que todas essas formas de energia, eólica e a energia solar, né? Você teria uma solução de armazenar em baterias, tá? Só que é uma solução inviável do ponto de vista financeiro. E nós temos solução mais barata à nossa vista. E hoje existe um lobby muito grande no Brasil em torno disso. Não é à toa que a energia eólica pulou de 0,9 em 2012 para 8,6 em 2019. O lobby que existe de quem que é? Das grandes companhias estrangeiras, né, que reproduz o modelo de dependência do Brasil. Porque nós não temos aqui no nosso país, apesar de ter uma quantidade enorme de silício metalúrgico, uma empresa grande que fabrique célula fotovoltaica nacional. Nós não temos no nosso país uma empresa que fabrica turbina eólica. Tudo isso é importado. E hoje tem muita gente aí que está fazendo lobby para essas grandes indústrias, leia-se deputados, senadores, né? E obviamente que ele está ganhando lá um cheque no final do mês, justamente para quê? Para reproduzir o modelo de dependência do nosso país. Um país, poxa, com um grande potencial na área de biomassa, tá? Então essa palestra minha, pessoal, é isso. Eu tenho um lado. O meu lado é o lado da biomassa, que para mim representa a independência energética para o Brasil, enquanto nação, e para o povo brasileiro, tá bom? Então vamos lá. Toda essa discussão, essa onipresença da energia, ela é importante por quê? Porque isso vai o quê? Vai atingir diretamente o bolso do cidadão, né? E aí eu não sei, né, se algum de vocês, ou alguma de vocês aí, são responsáveis pelas finanças domésticas, mas eu particularmente, há 6 anos atrás, eu pagava aí 120, 100 reais de conta de energia, eu já estou pagando quase 300. Estou pagando quase 300, pessoal. Nós vimos aí, cara, no decorrer dos anos, como é que isso aumentou, né? E pronto, é uma diferença, cara, substancial, né, para o trabalhador brasileiro. Então a gente vê aí, né, o aumento da tarifa, né? E aí, a partir do momento que teve essa crise de 2012, a solução encontrada foi o quê? Foi ou ligar as termoelétricas a carvão mineral e a derivado de petróleo, ou desenvolver a energia não confiável, que é a energia eólica e a energia fotovoltaica. E a gente passou a viver o quê? No ambiente das bandeiras tarifárias. A bandeira verde, quando as hidrelétricas vão bem, né, operam normalmente. A bandeira amarela, quando as usinas térmicas elas são ligadas. E a bandeira vermelha, quando a usina térmica está atendendo a alta demanda, ou seja, estão a pleno vapor. Lembrando que tem muita gente que ganha dinheiro com isso aqui, pessoal. Vai ver quem são os donos das hidrelétricas, perdão, das termoelétricas brasileiras. Muitas vezes esses caras pegaram o dinheiro do BNDES para adquirir ou para construir suas hidrelétricas, né? E aí eu não vou falar nome de ninguém, não, mas
Depois vocês pesquisem aí. E termoelétrica de não sei o quê. Vocês vão ver como é que tá. As coisas estão muito bem engendradas, né, num ciclo vicioso, infelizmente. Então, o que acontece? Desde 2012, o Brasil não conseguiu uma solução para o seu problema de fornecimento de energia. Aliás, né, tem um problema muito sério nisso, né, porque o consumo de energia está diretamente relacionado com o PIB. Então, como o PIB brasileiro, né, nem cresce mais, ou seja, ele só decresce, a demanda por energia da indústria ela está muito baixa. Né? Então, isso aí, de certa forma, nem estourou muito. Né? Mas vamos pegar, por exemplo, objetivamente o Brasil hoje. Né? Se a gente vislumbrasse, né, infelizmente eu não sou otimista em relação a isso, um ciclo de desenvolvimento, tá? Talvez a gente não tivesse condições de quê? De atender a demanda de energia, por exemplo, do setor industrial, que hoje, infelizmente, está se desindustrializando. Né? É importante também você, futuro engenheiro, ter uma visão crítica a respeito disso. Infelizmente, a juventude brasileira egressa das universidades, dos institutos federais, elas saem formadas, mas não tem emprego, cara. Isso é um absurdo, né? Do ponto de vista de um país tão grande como o Brasil, que poderia, cara, fornecer oportunidade para todo mundo. Mas esse cara aqui, esse gráfico, ele mostra o quê? Na linha verde, a variação do PIB, e na linha laranja, a variação do consumo de energia. Olha que eles estão o quê? Diretamente ligados. Cresceu a economia, cresceu o consumo de energia. Hoje o Brasil está, ó, né? Hoje o Brasil está afundando. PIBs negativos, previsões negativas. Então, não tem tanta demanda para o consumo de energia. Mas eu acho que a gente tem que acreditar que nós podemos aí retomar um ciclo de desenvolvimento real, né? Eu espero que seja real e não fictício, né? E que possa durar um tempo bom para que a gente possa atender as demandas do nosso povo. Muito bem. Essa tríade do consumo de energia, desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano, ela é totalmente interrelacionada, tá? Então, a gente tem essa relação direta, pessoal, e a energia está no meio, né? Consumir mais energia implica em quê? Em qualidade de vida melhor, desenvolvimento humano. Tem uma foto muito interessante, pessoal, que mostra a Terra à noite. Depois vocês entram aí na internet e façam uma pesquisa. Foto da Terra à noite. Infelizmente, eu não coloquei aqui na nossa apresentação. E mostra o quê? Quando a gente vai ver um continente como o africano, o continente africano, pessoal, ele está totalmente às escuras, né? Por quê? Porque não tem o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano, não tem consumo de energia. Infelizmente, os povos da África, eles têm que catar lenha, e lenha cada vez mais escassa para poder fazer a cocção, para poder ter aquecimento, né? Então a gente vê diretamente essa relação, pessoal, né? E as regiões mais pobres do mundo, por exemplo, o interior do Brasil também, muito à escura, infelizmente. E o que acontece? Essa forma de inclusão social, ela parte o quê? Do consumo de energia, tá certo? Né? E relacionado a outros fatores. Então vamos entrar agora na nossa seara, que é a biomassa, tá bom? O que vem a ser a biomassa? A biomassa é qualquer matéria orgânica, ou seja, né, que tenha cadeias de carbono, que possa ser transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica, tá? Então aqui, ó, nesse quadro aqui, né, a gente tem aqui, nesse quadro à esquerda, nós temos aqui o bagaço de cana, oriundo das grandes usinas sucroalcooleiras, né? Palha de arroz, lenha. Aqui, o dejeto de suíno, né? Que é uma atividade, né, que é bem desenvolvida aí na região de vocês, aí, de Videira, Santa Catarina. Aqui, né, o bagaço de milho, o resíduo de milho, o resíduo de feijão, o resíduo de café, os resíduos da avicultura. Isso tudo é biomassa. Isso tudo é biomassa. Isso tudo pode ser transformado em energia. Para a gente poder fazer o processo de conversão de energia, nós podemos fazer isso através de processos físicos, como a densificação, a redução granulométrica, a prensagem, né? A gente vai dar origem aí aos briquetes, né? E tudo mais. Processo termoquímico, combustão direta, gaseificação, pirólise e liquefação. Ou nós podemos também trabalhar com o quê? Com a conversão biológica, por meio da fermentação, que dá origem ao etanol, e por meio da digestão anaeróbica, que dá origem ao biogás. Tá certo? Então, nós vamos aqui, né, nessa nossa papo de hoje, falar mais dessa conversão biológica, né, que é a transformação da biomassa em biogás. Tá? Bom, especificamente, pessoal, né, eu sou, além de ser um partidário da biomassa, né, mais em especial o biogás, eu sou partidário o quê? Da gente usar os resíduos animais
que são uma grande fonte poluidora, junto com os resíduos agrícolas, né, que tem um fim especial que pode ajudar na fertilização do solo, mas uma parte dele pode ser usada também para digestão anaeróbica. Para quê? Para gerar energia, né? Você vê aí, por exemplo, aqui, né, os resíduos, os dejetos animais, eles têm uma carga contaminadora enorme do ar, dos lençóis freáticos, dos rios, né? Por exemplo, um suíno, ele polui o mesmo que 3,2 humanos, né? Um frango é muito pouco, né? Um frango, durante toda a sua vida, ele só faz 2,5 kg, né, de dejetos. Uma vaca leiteira, 20 humanos, um bovino de corte, 10 humanos. Então, esses animais, né, que são importantíssimos aí, né, num processo econômico e num processo também, né, da própria manutenção da gente na terra para fins de alimentação, eles têm o que associados a ele a produção enorme de dejetos e um grande impacto ambiental. Então, né, esses impactos aí geram a eutrofização dos recursos hídricos, né, e a água é um recurso que a gente tem que cuidar, e quando a gente propõe o aproveitamento dos resíduos animais para geração de energia, nós estamos também propondo o quê? Né, a preservação dos recursos hídricos, tá bom? E todo esse processo ele acontece devido a quem? Devido aos micro-organismos, né, bactérias e arqueias, que, digerindo essa matéria orgânica, vai o quê? Vai gerar biogás. Então, uma coisa genial, né? Eu sempre vejo aqui esses caras aqui, cara, esses micro-organismos aqui, pô, essas arqueias aqui, velho, elas existiam antes da gente, velho. Foi um dos primeiros organismos a viver na Terra. E com certeza, depois que o homem, né, se extinguir da face desse planeta, elas vão continuar existindo, né? Então eu acho que são seres ancestrais. Eu tenho assim um grande respeito pelas arqueias metanogênicas nesse sentido, né, que são seres ancestrais, né? Seres vivos aí que estão desde o princípio, né, foram das primeiras formas a se desenvolverem da humanidade e que continuam aí aqui, tá certo? Aqui é um esquema, né, sobre a digestão anaeróbica, tá? Então a gente tem aqui a hidrólise, tá? Que é a primeira fase, né, que é um processo aqui um pouco mais bioquímico, depois a acidogênese, a cetogênese, e no final, né, vocês são mais engenheiros, eu vou aqui atalhar um pouquinho essa parte aqui dos processos. Em cada processo desse, em cada fase desse, entra em cena um micro-organismo, mas no final o que a gente quer é gerar metano. Metano, que é, vamos dizer, o ponto principal desse processo, né? Num sentido, porque a digestão anaeróbica também ela pode ser usada para quê? Para tratar, reduzir a carga orgânica, por exemplo, a demanda química de oxigênio, a demanda bioquímica de oxigênio. Tá certo? Aqui, em termos gerais, né, o biogás, né, uma composição, né, padrão dele é essa, né, metano na faixa de 55 a 70. O grande componente do biogás é esse aqui. Quanto maior a quantidade de metano, mais puro o biogás, melhor é para eu utilizar, né? E aí, se eu consigo purificar esse biogás para chegar a uma faixa de 90, 95% de metano, eu tenho biometano, que é o gás natural veicular renovável, né? O biometano é isso, né? Então, você pode pegar um biogás com 90% de metano e colocar lá no tanque do seu automóvel, do seu caminhão, do que for, né? E junto com o biogás tem o dióxido de carbono, o hidrogênio, alguns elementos aqui que são extremamente prejudiciais, como o ácido sulfídrico, né, que provoca uma grande corrosão nos equipamentos, né? A água também, o vapor de água, porque quando você pega o ácido sulfídrico com a água, você vai gerar o quê? O ácido sulfúrico, e aí sai corroendo tudo, mas em termos gerais a gente tem aqui essa composição do biogás, tá certo? Para a gente usar o biogás, né, o uso do biogás, né, a partir dos resíduos orgânicos, dejetos animais e também, né, de resíduos agrícolas, né, ou você pode também plantar uma cultura energética como milho, né, como sorgo, né? Eu particularmente, eu acho que a gente tem que usar resíduo, mas tem gente que é partidário, se plantar milho para gerar biogás. Eu acho que não há necessidade disso. Mas você, com essas matérias orgânicas dentro de um biodigestor, tá? Você pode gerar o quê? Pode gerar energia térmica para cozinhar, você pode gerar combustível para abastecimento de veículos e você pode fazer a cogeração, que é gerar calor e eletricidade, né? Ou você pode também ter até a trigeração, você pode gerar calor, eletricidade e frio. Isso é uma coisa genial, né? Porque você consegue, por exemplo, até mesmo criar sistemas de resfriamento a partir do calor residual.
E você pode gerar ainda o que? A tetrageração, que é aproveitar os gases de escape para quê? Para injetar eles em estufas e, com isso, proporcionar um aumento no crescimento das plantas. Outra coisa também genial, tudo dentro dessa cadeia. E você tem ainda uma outra coisa, que é o fertilizante orgânico. Então, pessoal, o biogás, ele é uma fonte de energia multitalento. Ele pode ser usado para gerar energia térmica, e gerar energia elétrica, para gerar combustível líquido, né? O combustível líquido, combustível, né? Motor, né? Então é uma coisa genial. Além de quê? De tratar os resíduos, cara. Tratar os dejetos e tudo mais. Então é uma fonte de energia multitalento, o biogás. Aqui é um esquema, pessoal, de uma planta de cogeração de biogás, né? Desde, né, aqui, né, com base na cogeração, né, e na codigestão. A codigestão é quando a gente mistura, por exemplo, aqui, ó, resíduos agrícolas com dejetos animais. Então você faz a mescla, esse cara vai passar por um primeiro biodigestor, por um segundo. A partir daqui, o biogás ele é injetado aqui, né, num CHP, né, num sistema de cogeração de calor e eletricidade. Você pega o calor residual e você pode aquecer, né, criar um distrito de aquecimento e você gera a eletricidade também, né? Então aqui um esquema muito interessante, né, um resumo de como é que se dá, né, o aproveitamento energético do biogás. E você tem o biofertilizante para ser aplicado no campo para manutenção das culturas, tá? Falando um pouquinho do potencial do Brasil, aqui eu tenho uns dados aqui, vou tomar uma aguinha aqui, espera um pouquinho. Que é da Associação Brasileira de Biogás, que é a Biogás, tá? A Biogás, ela estimou o potencial brasileiro, isso aí nos idos de 2018, 2019, em 84,6 bilhões de metros cúbicos por ano. Ou seja, se a gente aproveitar os resíduos agrícolas, os dejetos animais, os resíduos sólidos urbanos, tá? Um potencial nosso estimado é na faixa de 84,6 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano. Isso daria para suprir 40% da demanda nacional de energia elétrica. Olha só que coisa, gente. E até 70% do consumo brasileiro de óleo diesel, com base nesse potencial. Estamos falando de potencial. Só que o Brasil, em 2018, ele só gerou o quê? 1,1 bilhão de metros cúbicos de biogás. Isso que corresponde aqui a 1,3% do potencial que o biogás tem, tá? Então nós estamos falando de uma fonte de energia que pode atender uma grande demanda, fazendo com que o nosso país emita menos gases de efeito estufa, ou seja, polua menos, e ao mesmo tempo nós estamos dando o quê? Autonomia e liberdade e independência energética, né? Então, por exemplo, um suinocultor da região de Videira, ele além de produzir, né, a carne de porco, ele vai produzir também o quê? Energia, né? Isso é uma coisa, na minha opinião, sensacional, tá? Aqui nós temos aqui um mapa do Brasil, né, fontes aqui do Centro Internacional de Energias Renováveis, o Biogás, que está instalado lá no Parque Tecnológico de Itaipu. E aqui a gente observa o quê? Que o Brasil tem um total de 521 usinas de biogás, plantas dos mais diversos tamanhos, pequeno, médio e grande. Santa Catarina tem 37 plantas de biogás, né? Eu tive a oportunidade de visitar a Videira, eu não sei se vocês conhecem, aí a Granja São Roque, né, que eu não sei como é que está o nome hoje, mas na época que eu visitei chamava Master, alguma coisa Master, né, em que foi uma das primeiras plantas, usinas de biogás a ser instalada com biodigestor. Tivemos uma visita técnica aí na disciplina que eu ministrei, né, na área aí na pós-graduação que foi ofertada pelo Instituto Federal Catarinense, né, no campus Videira. Então, olha só, aí em Santa Catarina existem 37 plantas, né, distribuídas. Agora, esse número é muito pequeno diante do potencial, tá? Olha a Alemanha, pessoal. A Alemanha, que tem uma área correspondente ao estado de Minas Gerais. Na Alemanha, existem mais de 10 mil usinas de biogás na Alemanha. Olha só, gente, olha a diferença. O Brasil, com 521, um potencial enorme que tem, e olha aqui a Alemanha com 10 mil usinas de biogás. A Alemanha hoje, né, é um dos centros onde há maior desenvolvimento dessa tecnologia também, tá? E aqui, olha só, um pouquinho sobre o potencial de Santa Catarina, né? Aqui algumas manchetes aqui retiradas da internet, aqui, isso aqui é do dia 6 de março de 2020,
Sul do país tem potencial para abastecer 2,6 milhões de casas com eletricidade gerada com biogás. O oeste paranaense e catarinense e o noroeste rio-grandense concentram os maiores volumes de produção de biogás. Né? É a região onde vocês estão, né? Não é isso? Que é o oeste aí, né, de Santa Catarina. O marco legal do biogás em Santa Catarina abre espaço para a criação de grandes usinas. Também uma outra matéria. Investimentos na cadeia de biogás podem alavancar o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina. Biogás é alternativa econômica e sustentável na suinocultura. Então, pessoal, aqui hoje, né, com esse papo que a gente está tendo, se amanhã um de vocês decidir fazer um TCC na área, né, ou seguir por essa seara, né, do biogás, eu já vou ter cumprido aí o meu papel. Existe uma demanda, existe oportunidade, né? Então, a gente vê muito isso, né? Então, o que eu quero, na verdade, é levar vocês aí a avançar, saber um pouco mais sobre o tema. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam essa tecnologia e, quem sabe, amanhã vocês não vão estar exercendo a profissão de engenheiro eletricista, desenvolvendo essa fonte renovável de energia, tá? Então, vamos ver aqui um caminho para a gente poder inserir, aumentar a participação do biogás na matriz energética brasileira. Sem dúvida alguma, pessoal, é por meio da geração distribuída, né? Que é um conceito que vocês já devem conhecer, enquanto engenheiros eletricistas, né, estudantes de engenharia elétrica, né, que é a geração o quê? Que ela é realizada próxima de onde está o consumidor. Né? Então, o que acontece? Você distribui a geração de eletricidade. Por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro e eu recebo eletricidade de Itaipu. Olha que coisa, pessoal. Itaipu que está aí, né, mais ou menos perto de vocês, manda eletricidade aqui para o Rio de Janeiro. Então, a geração distribuída apresenta a possibilidade de quê? De você ter a geração em pequenas unidades, com potências menores, ou seja, né, de forma também que o dinheiro dessa geração ele fique na região e esse dinheiro não saia. Por exemplo, eu consumo energia de Itaipu, eu pago essa energia onde? Aí, lá em Foz do Iguaçu. Vocês estão entendendo como é que é? Os efeitos e as vantagens da geração distribuída. E aí, as tecnologias de geração distribuída, elas têm evoluído bastante, né? De forma que você ter a microgeração, por exemplo. O cara, de repente, pode ter uma geração distribuída na faixa aí, sei lá, de 5 kW, 10 kW, né? Então, você tem aí a possibilidade de você ter a geração ali, localizada, né? Só que aquela coisa que eu falei no princípio, essa geração distribuída implica em quê? Em independência. E quem é que quer que você seja independente energeticamente? Tá? A geração distribuída aqui, ó, em biogás, ela pode ser tanto para autoconsumo ou também para vender e ser lançada na rede, gerando receita para quem produz. Né? Então tem muitos casos no Paraná. O Paraná também tem um desenvolvimento muito grande nessa área, em que granjas de suinocultores, ela exporta a energia produzida para a Copel e recebe no final do mês, né, um pagamento por aquela energia que produziu. Aqui um esqueminha, né, geral aqui de o que é a geração distribuída. A geração convencional, você tem aí uma usina hidrelétrica, né? E essa usina hidrelétrica vai trazer de longe essa eletricidade. Na geração distribuída, você tem lá o biodigestor, que gera o biogás, um gerador de energia, você tem um painel de controle, né, para colocar a energia nos padrões da rede, e você chega aqui no consumidor final. Né? Então, esse esqueminha aqui representa muito bem aqui o que é a geração distribuída. Tá? Bom, eu acredito, né, que em termos de geração distribuída, em termos de biogás, a grande mudança ela vai vir por meio de pequenas e médias escalas, sabe? Pequenas e médias instalações. Esse negócio desse projeto de não sei o que, 1 giga, não sei o que, eu vou ser sincero para vocês, eu acredito, pessoal, que a gente vai conseguir popularizar, né, a tecnologia do biogás por meio dos pequenos biodigestores, você atendendo a demanda de autoconsumo de um granjeiro, de um dono de granja, de um fazendeiro, de um agricultor familiar. Eu acredito muito nisso, sabe? Que essa mudança ela vai vir da base, dos pequenos, até a gente poder galgar a grandes empreendimentos, né? E quem sabe, né? Porque quando você tem aí grandes empreendimentos, você ganha também em escala, é um fato, né? Mas eu acho que isso é interessante. Então, eu acredito que um caminho, né, para o Brasil é focar em projetos de média e pequena propriedades, né, rurais e também em agroindústrias, né, estimulando também a associação de pequenos
e médios produtores para realizar a gestão coletiva dos resíduos, para produzir o biogás, né, a energia, o biofertilizante, e eu acredito que esse seria o caminho, sabe, essa união dos pequenos, né, para produção, tá? Algumas barreiras que tem no Brasil, né, para instalar o biogás, né, são barreiras essencialmente políticas, né? Existe uma falta de regulamentação para o setor, uma escassez de linhas de crédito, né? E aí a gente tem que fazer a crítica, né? Os bancos aí, financiadores, que poderiam induzir o desenvolvimento por meio de usinas de biogás, muitas vezes eles estavam o quê? Financiando grandes termoelétricas, né? E aí algo há, motivo há para isso. Um custo elevado também para instalar, né? E esse custo elevado muitas vezes é devido à grande carga tributária, tá? Eu acredito que o caminho para o desenvolvimento do biogás no Brasil é por meio de políticas públicas. Existem pessoas, inclusive dentro dessa associação aqui, que acreditam que o mercado irá regular o biogás. Eu não acredito. Eu acredito que tem que ter política pública, planos governamentais, né? O Brasil, na década, durante a crise do petróleo, as duas crises do petróleo, da década de 70, em 1973 e 1979, começou a desenvolver a tecnologia do biogás. Inclusive, inventou um modelo, chamado modelo de biodigestor da Marinha, de um biodigestor brasileiro, entendeu? Só que, a partir do momento em que aconteceu o fim do financiamento por parte do Ministério da Minas e Energia e da Agricultura, as iniciativas em relação ao biogás, elas caíram por terra, né? Houveram também alguns erros técnicos, erros de montagem, mas o fato é o seguinte, o Brasil já experimentou, né, nessa época, e um país igual o Brasil chegou só a 8 mil unidades de biodigestor, enquanto a Índia tem, na verdade, hoje em dia a Índia tem 5 milhões de biodigestores, a China tem 25 milhões de biodigestores, o Brasil, que em termos de território se assemelha muito com Índia e China, só chegou a 8 mil, então é muito pouco. E hoje nós temos o quê? 521 plantas, né? Então, nós estamos, cara, muito aquém, né, do potencial enorme que a gente tem. E aqui, só para pontuar também sobre, né, um outro talento do biogás, que é a produção de biofertilizante, pessoal. O Brasil é o quarto consumidor mundial de fertilizante. E ele importa esse adubo químico, né? A importação desse adubo, ela vai encarecer os alimentos, né? Os fertilizantes nitrogenados, eles utilizam o quê? Eles utilizam combustível fóssil para poder ser produzido. E o biofertilizante, ele é uma alternativa para isso, né? Inclusive, o biofertilizante, ele tem uma função de fertilizar o solo e, ao mesmo tempo, combater praga. Isso é uma coisa genial, entendeu? Ele tem uma função biocida também, né? Algumas das plantas algumas das pragas que parasitam as plantas, elas são mortas com aplicação de biofertilizante, tá? Aqui, só para falar um pouquinho, né, do trabalho que a gente faz aqui no Instituto Federal Fluminense, aqui em Itaperuna, né? Aqui é um experimento de um mestrando, né? Ele trabalhou com o quê? Com a possibilidade de utilizar a manipoeira, que é resíduo da produção de farinha de mandioca, junto com o dejeto bovino, para produzir biogás, né? A gente, nesse estudo desse rapaz, a gente não conseguiu produzir muito biogás, mas a gente conseguiu reduzir muito a carga orgânica da manipoeira e do dejeto bovino. Então, cumpriu um papel ambientalmente, né, ambiental, né, no caso, não conseguimos uma grande produção de biogás, mas conseguimos reduzir a carga orgânica. Mas existe solução para produzir mais biogás. Aqui são outros experimentos, né, tudo muito feito à base do que a gente tem em mãos, né, cara? Então, isso aqui é uma outra coisa interessante. Para fazer ciência, a gente não precisa de nada de ponta, não, né? Aí eu brinco que eu sou meio MacGyver nesse processo aqui. Esse aqui é um vídeo, deixa eu ver se vai passar o vídeo. Esse aqui, o que é? É um biogás produzido a partir do soro do leite e dejeto bovino, que foi um projeto que nós desenvolvemos uma planta pequena para uma agroindústria da região aqui do norte do estado do Rio de Janeiro, né? Então aqui é o biogás queimando, né? A gente produziu o biogás e a gente construiu aqui, no caso, essa instalação, né? Que é uma instalação, aqui seria o reator principal, né? E aí esse reator com controle de temperatura e agitação também do substrato, com aquecimento solar do substrato, porque precisa de ter uma faixa ideal de temperatura, e a faixa que a gente seguiu foi a faixa de 35 graus. Então aqui, né, quando a gente instalou a planta, e aqui a planta já produzindo depois de um certo tempo já, né? Então aqui alguns projetos, eu também faço parte de uma rede
né, que é a rede de biodigestores da América Latina e do Caribe, que é a rede Biolac, né, e que a gente reúne vários pesquisadores, especialistas na área de biogás para poder desenvolver, e a gente vai trabalhando com a disseminação, né? Algumas pessoas costumam perguntar sobre a viabilidade técnica e econômica do biogás, tá? Eu volto a dizer o seguinte, que se você colocar os ganhos ambientais da geração de energia a partir dos dejetos animais e dos resíduos agrícolas, se você colocar, você consegue o quê? Ter uma viabilidade econômica no uso do biogás maior do que as fontes convencionais, tá? Mas o que acontece, pessoal? Né? Quando o mundo sofreu crises energéticas, como, por exemplo, na Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, né, você utilizava um gasogênio, né, que era o quê? Que era o gás de síntese, né, em que você pegava resíduo, né, de madeira, por exemplo, né, jogava dentro de um ciclone, né, passando por filtro, e você gerava um gás rico em hidrogênio, né, e rico também, até metano também havia, e que você tinha uma explosão, e isso era o quê? Era o combustível dos automóveis. Esse cara aqui, inclusive, é uma jardineira, né, da região de Londrina, no Paraná. Então, cara, o homem buscou alternativas durante as crises, né? E aí, aqui, outras fotos também, né, desse processo, né? Você vê aqui, ó, aqui você tinha um reservatório de biomassa e o processo para gerar o gás de síntese, né? Aqui, essa aqui é uma outra figura também, né, durante a Segunda Guerra Mundial, década de 40, em que você tem uma grande bolsa de biogás sobre um calhambeque, né, sobre um carro, né, e esse carro sendo movido com biogás, tá? Então é a pergunta que a gente fala, né? A gente já não pôde usar esse tipo de tecnologia, por que a gente não pode usar ela nos dias de hoje? Tá bom? E um outro caráter também relacionado com as energias renováveis é justamente o quê? A questão dos empregos gerados na área de energia renovável, né? É o que eu falei anteriormente. Se a gente usasse o potencial de biomassa que nós temos no nosso país, a gente conseguiria criar bastante emprego para engenheiros, para químicos, para biólogos, para físicos, né? Para administradores. Então a gente teria, na verdade, um círculo virtuoso, além dos trabalhos, né, que a gente teria, por exemplo, para os trabalhadores rurais, né, e até uma solução, cara, né, para a questão do desemprego. Né? Você poderia ter muito, né? Você poderia ter um desenvolvimento dessa área de energia da biomassa aí de uma forma extraordinária. Então aqui é um quadro geral, né, feito pela Agência Internacional de Energias Renováveis, tá? E aqui a gente tem aqui um ranking, né, dos empregos gerados no setor de energias renováveis, né? Solar fotovoltaico liderando, né, e com muitas folgas, né? Depois os biocombustíveis, energia hidráulica, energia eólica, o biogás aqui, ó, com uma faixa de 334 mil empregos gerados, né, a nível mundial. Eu acho que o Brasil poderia gerar aí muito também nessa área, tá bom? E eu sempre gosto de terminar a minha palestra aqui falando de um grande entusiasta da biomassa do Brasil, que é o doutor Bautista Vidal. Doutor Bautista Vidal, ele liderou o Programa Nacional do Álcool, né, que por uma questão aí política, econômica, ele foi um programa que foi largado, tá? Mas que representou aí uma sinalização no sentido do grande potencial do nosso país. O professor Bautista Vidal, ele dizia que o pré-sal deveria financiar o pró-sol, né? Ou seja, utilizar o dinheiro oriundo, né, da comercialização do pré-sal, né? E é interessante a gente observar o seguinte, que esse pré-sal, ele deveria ser negociado e comercializado com mais sabedoria, né? Porque ele é uma reserva para as futuras gerações do nosso país, né? Mas a partir da comercialização desse pré-sal para países que necessitam, a gente deveria desenvolver toda uma cadeia de produção da energia, da biomassa, das energias relacionadas aí, né, com os hidratos de carbono, com biogás e tudo mais. E uma outra frase, né, o professor Bautista Vidal era um grande brasileiro de verdade, né? Não são os falsos nacionalistas aí, né, que a gente está vendo muito aí nos últimos tempos. Mas ele dizia que o Brasil é o futuro da humanidade, né? Diante de quê? Diante da riqueza cultural, da riqueza do nosso povo, né, da gente brasileira e também dos enormes potenciais energéticos que a gente possui.
Para terminar aqui, eu queria dizer o seguinte, né? A gente está falando aqui do biogás como um todo, mas é uma frase de um poeta alemão, dramaturgo alemão, que é Bertolt Brecht, que ele diz o seguinte: para a gente não aceitar o habitual como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Eu gosto muito disso, né? Apesar dos pesares, eu acredito que a gente pode mudar o cenário da energia do Brasil com uma proposta de energia que inclua mais pessoas e que contribua para a independência energética das pessoas. Então, eu acredito que é possível mudar. Tá bom? Queria agradecer imensamente a vocês pela atenção, tá? Aqui estão os meus contatos, aí eu fico aberto aí para qualquer discussão, tá? A respeito aí disso que a gente apresentou. Tá bom, pessoal? Show. Beleza, todo mundo ouviu, né? Oi, assim, Adriano, agora sim, todo mundo ouviu. Beleza, cara, tá ótimo, tranquilo. Muito bacana poder te ouvir, e, nossa, quanto aprendizado, né? Como eu não sou desta área, né, eu acho que é muito importante a gente trazer, né, Adriano, pessoas que realmente, porque você fala, né, são anos de experiência, tem toda uma... além do conhecimento, né, uma devoção mesmo para aquilo que você acredita, e eu acho que nós que estamos dentro de uma instituição de educação, a gente tem que proporcionar isso, né, embora cada estudante possa ter a sua percepção, a sua visão, mas a gente tem que ter esse contato, né, com as possíveis formas, e é muito gostoso ouvir alguém assim, com tanto amor, né, aquilo que se defende como você. Tá. Bom, eu acho que é isso, a gente tem que, como é que se diz, né, aí vai falar, tem que vender aquilo que a gente acredita, né, eu sou muito, assim, entusiasmado, né, o biogás para mim é uma coisa extraordinária. Agora, há uns meses atrás, há um mês atrás mais ou menos, um aluno lá do nosso campus, ele construiu um biodigestor, ele mora na zona rural, e aí me falou, professor, construí, mas não está produzindo biogás. Eu falei com ele, calma, espera um pouquinho que vai produzir. E depois ele me mandou um vídeo do biogás queimando, entendeu? Ele deve ter lá, sei lá, 20 vacas, alguma coisa assim, né, porque construiu o pé do curral. Aí eu falei com ele, assim que essa pandemia passar, eu vou aí visitar. Mas isso é genial quando a gente vê um caso como esse, entendeu? De um cara que está estudando, né? Ele está na área de vocês, ele é estudante do curso técnico de eletrotécnica. Mas o cara foi lá e construiu um biodigestor, seguindo o manual do YouTube, cara. Genial. E é uma tecnologia, e agora ele está lá produzindo gás. Ele pode encanar esse gás e consumir o gás dentro da cozinha dele, né? É uma coisa muito legal. A gente fica feliz com esse tipo de coisa, né? É verdade. Agora eu queria abrir para perguntas, né, Adriano? Vamos ver o pessoal. A gente tem muitos estudantes aqui da região, né? Legal. Legal. Estudantes de São Paulo também, mas eu acho que seria importante ouvir um pouquinho vocês, gente, até para... né, já estão aí na 7ª, 8ª fase, então acho que já tem toda uma bagagem, né, em relação a outras energias, e vamos, né, fazer um bate-papo mesmo, né? Quem sabe alguém não anima... Quem sabe alguém não anima em fazer um TCC na área de biogás, velho? Não é? Seria legal. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo Dá bom? para ouvir aí? Tranquilo, beleza. Ali você comentou da geração tetra, né, com vários resíduos. Tem algum lugar bem implantado no Brasil, essa geração? Bom, a tetrageração, cara, não tem, não. Não tem que eu conheça, não. A tetra, né? Porque o que acontece? Você tem a geração de eletricidade. Beleza. Sim. Aí você tem aquele rendimento, né? Os geradores de biogás podem chegar, bicho, até 38%. Mas se você conseguir aproveitar o calor residual, você chega até a 70%. Né? Aí já seria a cogeração. Eu estou gerando calor e estou gerando eletricidade. Se você colocar a trigeração, ou seja, eu pegar esse calor residual para fazer a mistura de amônia e água evaporar, né? E aí nessa evaporação eu gero frio, você vai aproveitar ainda mais o calor. E a questão da tetrageração, o que é? É uma coisa que eu conheci, cara, quando eu fiz o doutorado lá na Espanha, né? Porque lá na Espanha, ali naquela região ali de Almeria, pegando para baixo de Valência, ali naquela região mediterrânea, eles plantam muita coisa em estufa lá.
né? Aí tem até umas fotos que, se você for ver de satélite, cara, naquela região toda, você vê a quantidade de estufa que existe. Então, o que os caras fazem? Eles pegam o gás carbônico, fruto da combustão, e joga dentro das estufas. Aí, o que acontece, né? O que a planta vive? A planta pega o gás carbônico, né, e gera oxigênio. Então, você tem um processo de avançar, né, de contribuir para o desenvolvimento das plantas em estufas, cara, que é uma coisa também extraordinária, né? Existem unidades funcionando, né? Aqui no Brasil eu não conheço. Então, mas a questão que eu queria perguntar mesmo é, tipo, toda essa geração tetra aí tem que estar dentro da mesma planta industrial ou o quanto ela pode ficar afastada? Tipo... Pois aí eu não sei te dizer, cara, não sei te dizer, porque aí você teria que fazer o quê? Pegar os gases de exaustão, né? E o ideal, o que é? Até para você não perder em termos de distância, você já usar ele ali o mais próximo possível, né? Entendeu? Se for para implantar em uma única planta industrial, é quase impossível, né? Só se você criar uma planta industrial do zero, né? Mas você poderia criar, né, isso aí, por exemplo, numa pequena propriedade. Entendeu? Então, é que eu pensei um pouco maior. Eu trabalho na BRF e ali nós temos o abate de aves, né? Então, toda a parte das vísceras era jogada dentro de vários digestores, e são digestores bem grandes. Então, produz biogás? Produz biogás lá? Então, aí que tá. A ideia ali não é produção de biogás nem de energia, eles só processam o material para tratar e dar e revender, né? Tipo, a matéria resultante ali. Sim. Então, tipo, aí que eu tava pensando, tipo, a que ponto seria até, que geração seria interessante implantar numa indústria que nem essa, por exemplo? Pois é, eletricidade. Eletricidade, caso do calor residual. Mas a Tetra ali, tipo, seria seria interessante que você pudesse pegar esse gás de exaustão e mandar para uma estufa. Agora, dentro da BR Foods, né, você não tem ali, dentro desse matadouro de aves, né, você não teria ali uma produção de vegetais. Mas, por exemplo, se você conseguir, cara, gerar eletricidade e o calor residual ser usado para gerar vapor, rapaz, extraordinário. Então, na realidade, lá hoje em dia, eles usam o calor gerado no digestor para aquecer a água da faxina. Aí daria para usar esse calor para melhorar a eficiência dos trocadores, que eles usam amônia também. Sim. Então seria um negócio muito surreal de... Não, legal. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, foi aqui na região da Zona da Mata de Minas Gerais, né? E aí num frigorífico que hoje em dia está tendo uma expansão nacional, né? Que é a PIF-PAF, já deve ter ouvido falar, né? Não sei se você já ouviu falar, ele é muito conhecido aqui no Sudeste e agora tem várias grandes também lá na região Centro-Oeste. Mas aí eu fiz uma análise justamente sobre, né, fiz uma visita lá sobre o parque de compressores deles e justamente sobre essa perspectiva de quê? De usar o calor residual para gerar frio, né? Para gerar frio, entendeu? Então foi um trabalho, assim, no meu trabalho de mestrado, né? Óbvio que não foi tão aprofundado, né, nessa região aí, nessa questão da análise, né, mas a gente pontuou que há a possibilidade de se usar, né, os resíduos do matadouro, resíduo frigorífico do matadouro, para poder gerar biogás e gerar também o frio, né, que é uma solução interessantíssima, cara, né, muito interessante. E você tá aí, você tá em qual período agora? Tô no 8º período. E aí, pô, é uma coisa legal, você aí já tá dentro da fábrica, bicho, né? A possibilidade grande de você propor alguma coisa, faz aí um trabalho, quem sabe, de TCC em relação a isso, né? Que eu acredito que né? Tipo, pode ser em termos de levantamento de potencial, ou se você já for um cara que domina mais a questão, né? Com certeza deve dominar a questão de máquinas, né? É interessante, né? Eu me coloco à disposição aí, cara, para ajudar nesse processo, entendeu? Se quiser. Que é interessante, que você vai trabalhar o quê? Eu acho que é muito legal, cara, quando você trabalha o TCC vinculado com a solução de um problema, né? E aí você tem aí, né, um problema objetivo, né? Você está gerando vapor hoje, mas por que não gerar eletricidade também? Entendeu? Faz um apanhado das cargas elétricas aí da instalação, da fábrica, vê o que pode ser atendido com isso. Eu lembro, meu velho, olha só, eu vou te falar para você, eu defendi a minha dissertação em 2009. Nessa época, esse frigorífico, a conta de eletricidade dele batia os R$700 mil em 2012, em 2009, cara. Olha que loucura, meu irmão.
Entendeu? Por quê? Porque ele tinha um parque, né, de compressores muito grande. E a maior fonte de consumo de eletricidade era a geração de frio. Quem sabe você não vai apontar aí nesse sentido. Aí, cara, na região sul, havia uma empresa chamada Madef, né, de um senhor, de um engenheiro, né, ele tinha, de um engenheiro, acho que era no Rio Grande do Sul, Madef, guarda esse nome, que produzia o quê? Produzia os conjuntos, né, de refrigeração por absorção de amônia, entendeu? Procura isso aí, anota esse nome, MADEF. Então é uma coisa que havia uma tecnologia aí, se não me engano ele era de Santa Catarina, né, aí na região de Joinville, se não me engano. Eu esqueci o nome do senhor, é o Jung alguma coisa, entendeu? E aí, quem sabe você não vai propor? Com certeza, com certeza, eu não posso dizer, mas provavelmente essa empresa ainda existe, né? Eu não sei se esse senhor ainda é vivo, porque ele já era um senhor meio idoso, eu não cheguei a conhecê-lo, mas li muito sobre os trabalhos desenvolvidos por eles, entendeu? Que é justamente o quê? A geração de frio através da absorção por amônia. Amônia, que é perigoso, obviamente, né? Já visto até mesmo essa tragédia que aconteceu lá no Líbano agora, esses dias, né? Mas que é uma coisa que, se bem gerenciada, ela pode o quê? Ela pode resultar numa economia e você ter todas as regras sendo obedecidas. Beleza, Eduardo? Não, beleza, show de bola. Falou, Obrigado. meu velho. Falou. E aí, alguém Professor, mais? tá ouvindo? Boa noite. Tô ouvindo, diga. Beleza, Antônio? Tudo certo? Tudo tranquilo. Se o senhor pudesse explicar mais só a respeito da geração de frio ali, que ficou, eu não entendi direito. Tá. O que acontece, cara, na geração de frio? Você pega o calor residual, e esse calor residual, ao invés de você ter um sistema de refrigeração por compressão, você vai ter um sistema de refrigeração por absorção. Certo? Então você vai ter uma mistura de amônia com água, tá? E aí esse calor vai fazer a amônia evaporar. E nesse processo de evaporação da amônia, você produz frio. Entendeu? E frio, meu velho, e frio a menos 20, a menos 10 graus. Entendeu? Você pode chegar até menos 35 graus. Sacou? Então você tem todo um ciclo ali termodinâmico que envolve isso, entendeu? E você tem, ao invés de você usar compressor, né, cujas potências são enormes, é um grande gargalo de energia, por exemplo, num frigorífico, você vai usar o quê? Absorção por amônia. Tá? Só que aí, deixa eu te falar uma coisa, eu estou meio desatualizado nesse tema. Né? Quando eu estudei, a gente usava amônia, mas provavelmente deve ter um outro líquido refrigerante, um outro elemento químico que você possa usar até mesmo para diminuir o risco, né? Como eu falei, a amônia é um negócio meio perigoso, né? A BRF usa amônia e glicol também, né? Que é uma glicol, mistura de água. Isso, com álcool, né? É isso aí. É isso aí. Então, menos perigoso. Eles já usam isso aí já, né? Então, o Eduardo comentou de implantar na BRF. Talvez não chegue na teta geração, mas pelo menos a parte cara, de a trigeração frio, né? Pô, cara, aí, ó, isso aí é um negócio, cara, para vocês é interessante, né? Embora o que acontece, vocês aí, né, do ponto de vista de engenheiro eletricista, né, vocês estão trabalhando o quê? Do lado de redução da demanda, pô. Então imagina o que você pode pensar em solução para a fábrica, diminuindo a demanda de energia elétrica deles, entendeu? Então, por exemplo, a seara da absorção, ela talvez seja uma seara maior para o engenheiro mecânico, mas isso vai impactar muito a questão da engenharia elétrica, que é justamente a redução da demanda de eletricidade e redução da conta. Aí já tem uma ideia já aí, ó, de um TCC. Eu gosto muito de fazer isso, cara, sabe, de disseminar ideia. Então você pensa assim, olha só, redução da demanda, né, de eletricidade de uma fábrica tal por meio do uso da trigeração por absorção de amônia, do que for. É um negócio legal, bicho. Você vai fazendo os cálculos ali, né? Vai na base da estimativa, mas é interessante. Entendeu? Sim, isso é legal, eu me interessei, porque eu também trabalhei na BRF, trabalhei na parte da geração de frio, e realmente é onde mais consome energia, é na parte da geração de frio. Pode crer, pode crer. Isso é legal, cara. E aí, cara, o que acontece? Eu acredito muito, na solução desses problemas, entendeu? Porque aí o que acontece? Eu, por exemplo, eu já dei aula na graduação, quando o cara estava pensando em fazer o TCC deles, e nós temos que pegar, cara, os problemas reais, entendeu? E eu acredito que aí no IFC também é assim. O TCC, cara, é uma oportunidade ímpar, cara, para se pensar os problemas que a gente tem e buscar essas soluções, né? Infelizmente, em alguns momentos, as pessoas estão preocupadas em fazer o TCC só para cumprir tabela. Mas não, cara, é a hora em que o futuro engenheiro
ele vai estar o quê? Com um problema na frente dele para resolver. E aí tem que buscar esse tipo de coisa. É assim que eu acredito muito, entendeu? Então, pô, eu sou orientador de mestrado, de doutorado, de TCC, de graduação, eu sempre gosto de tocar isso para a galera, entendeu? Então, ó, aí, que o problema é esse, como é que a gente busca a solução? E vamos lá, se virem aí, o que eu puder ajudar, eu ajudo a galera, entendeu? A gente vai trabalhando. Adriano, comentando em relação a isso, né, de realmente fazer algo aplicado, porque acho que a gente chega um momento que essa questão de produzir um relatório ou, né, fazer uma revisão de bibliografia para ficar lá na biblioteca, que às vezes pouquíssimo vai se contribuir, né, com uma mudança, né, local ou não, realmente acho que a gente tem que repensar isso enquanto instituição, né, e existe até uma ideia da gente fomentar mais o empreendedorismo. Agora ali em frente ao IFC foi inaugurado um centro de inovação, né? Sim. E aí, assim, a gente rever, né, esses dias mesmo eu conversava sobre isso com alguns colegas, da gente rever, de repente, a obrigatoriedade de um TCC, né, que a gente, né, se chama dessa forma, mas partir com um plano de negócio, que os estudantes possam, né, às vezes, juntar conhecimento em disciplinas, né, como essa, de projetos, de empreendedorismo, ter ideias, né, fomentar ideias que realmente possam vir a ser utilizadas, né, pelo mercado, ou de repente até como uma alternativa de atividade para esse próprio egresso, né, Uhum. E realmente contribuir, né, mais localmente, assim, com a realidade, né, da sociedade. Sim, sim. É uma coisa interessante, né, e outras coisas, né, a questão dos geradores, né, para gerar, eu tive aí a oportunidade de visitar uma granja, né, Jus, naquela ocasião. E aí eu lembro que o produtor, inclusive o filho dele estudava no IFC, né? O rapaz fazia curso técnico, né? E aí ele tinha uma experiência. Para 13 Itilhas, né? É isso aí, 13 Itilhas, eu lembro do nome. Aí o senhor teve uma experiência, infelizmente, não muito boa com o biodigestor, porque instalaram, mas o biodigestor dele acabou explodindo, entendeu? Mas quem sabe, né? Não é uma oportunidade aí de ver, né? Como é que está a situação, a conjuntura. A suinocultura continua forte aí, não continua? Na região, né? Como é que está? Sim. Continua, sim, né? Está forte. E polui bastante, na verdade. E polui. Então, pronto, cara. As soluções estão aí, cara, né? E se buscar esse tipo de coisa, né? E quem sabe não é uma janela que se abre, né? Dentro dessa conjuntura, entendeu? E a gente tem que estar aí, cara, né? É o que eu falei com vocês, né? Vocês são aí mais jovens do que eu. A perspectiva ela é complicada, mas a gente tem, cara, que tá num momento como esse, é o seguinte, né? Se a gente não estudar, as coisas ficam piores, entendeu? Então, é fundamental, né? Quando vira e fala assim, vamos pegar um caso aqui, né? Infelizmente, essas ondas de desenvolvimento que tem no Brasil, vamos pegar aqui objetivamente. Há 15 anos, formar engenharia elétrica era uma boa, né? Vocês sabem disso, né? Hoje já não é tão bom, tá? Então, obviamente, você tem aí uma demanda, né, que eu falei, a desindustrialização e tudo mais. Mas nesses momentos a gente não pode perder a perspectiva de estar adquirindo conhecimento, né? Inclusive para nossa questão pessoal, entendeu? Para a gente conhecer. E quando a gente conhece, a gente fica livre, né? É só a cultura e o conhecimento que liberta a gente de verdade. E ao mesmo tempo, cara, se preparar, porque pode vir adiante, entendeu? Né? Eu não sou tão otimista, né? Eu sou otimista num aspecto, mas não é tanto no outro. Mas eu acho que é fundamental vocês estarem aí agarrando essa oportunidade, né? Você falou aí, né, José, uma cidade como Videira que eu conheci, que é uma cidade pequena, que bom que está oferecendo para a sua juventude, inclusive a juventude trabalhadora, como é o caso de vocês dois aqui que conversaram comigo, a oportunidade de formar, né? E aí, bicho, aproveita isso, cara, pega isso com unhas e dentes, estudem e corram atrás, né? Isso aí é uma coisa extraordinária, né? Importantíssimo, né? Aproveitar essas oportunidades. Mesmo nesses tempos aí, né, de poucas esperanças, né? O conhecimento, como diria Leonardo da Vinci, aprender é a única coisa que a mente não se cansa, não se arrepende, né? Como é que é? São 3 pontos, pô. Sempre esqueçam. Não se cansa, não se arrepende e não tem medo. É isso aí. Não tem medo, não se cansa, não se arrepende. Quem disse isso foi o Leonardo da Vinci, um grande pensador, né? Um cara multitalento também. Era engenheiro, era pintor, era um monte de coisa. Então, aí aprender nunca é demais, né? Então, a gente tem que aproveitar esses momentos para a gente poder correr atrás disso.
Ô, Adriano, e você Diga. tem ideias, assim, tem trabalhos que abordem, por exemplo, o custo de produção, o custo de implantação, na verdade, né, de biodigestores. Isso é legal, né, o Jus, que é mais a sua área, né, de gestão de projetos. Aí, cara, o que acontece? É fundamental, juntamente com isso, você trabalhar com o quê? Né, com a viabilidade, né, técnica e econômica, né? A viabilidade. Sim. É o que eu falei aqui, Josi. Josi, um desafio, Josi, você que é da área, seria agregar. Esse é um desafio que eu não consegui ainda vencer, agregar os benefícios ambientais na planilha de custos. Você está entendendo o que eu estou falando? Como é que a gente valora isso? Ou seja, eu vou deixar de poluir o rio. Essas commodities ambientais, né? Até cheguei tem uma professora, uma doutora, que ela fez um trabalho sobre commodities ambientais. Eu comecei a ler alguma coisa. Mas como é que você valora isso para eu colocar isso, né? Então, por quê? Porque o que você vai valorar? Por exemplo, eu fiz isso na minha tese de doutorado. Eu avaliei o que? A produção de energia, a venda dessa energia, né, com o preço praticado no mercado, e a venda do biofertilizante, e com todos os custos relacionados. Mas, por exemplo, um desafio, né, já que você está trabalhando com gestão de projetos, e aí com um pouco esse viés na área da sustentabilidade, como é que eu valoro os benefícios ambientais oriundos da gestão de resíduos, com a produção de energia elétrica e com o aproveitar, né, e com a não poluição, né? É o que vocês falaram aí, a poluição é um problema sério, né? E a água, por exemplo, gente, né, não tenhamos dúvida, pessoal, tá? Eu estou até agora lendo um livro, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó, tá aqui, ó. É um livro aqui interessante, né? É um livrinho aqui chamado Água, a Luta do Século. Né? Tem um livro de um senhor que ele reúne isso aqui. Pessoal, rapaz, a água, pessoal, é a grande, é a bola da vez, né? E aí, por exemplo, né, se você joga poluição nos rios, cara, a gente tá comprometendo o nosso futuro aí, entendeu? Eu acho que é interessante isso, entendeu? Se a gente conseguisse planilhar esses ganhos ambientais, seria uma coisa genial. E é um desafio, né, Adriano? Porque, assim, fazer essa conversão, né? Porque, assim, se a gente pensar, se eu vendo, né, para consumidores que têm essa consciência, né, de repente, olha, eu vou comprar de determinada empresa porque no seu processo, né, tem essa preocupação e eu estou agregando mais valor a isso, e por isso eu posso, a empresa... né, os clientes valorizam isso, né, é uma situação, né. Eu conheço, tinha uma amiga que ela deixou de comprar de uma determinada marca, porque, de produto, de cosmético, porque essa empresa não tinha refil, ela não trabalhava com refis, né. Sim. Então, assim, só que nem sempre a gente está nesse nível de conscientização, né, uma coisa, às vezes, é a pessoa... ela tem conhecimento, mas na prática, assim, até que ponto eu vou deixar de comprar por ter essa conscientização, né, transformar isso em mudança de hábito, né, de costume, é uma outra situação, né, então, realmente, assim, porque eu vejo, assim, quando você apresenta um projeto, né, e por isso eu te perguntei essa questão do custo, porque, assim, tem a questão o quanto, por exemplo, o empresário vai deixar de gastar, né, ou ele vai economizar, por exemplo, os meninos, se fizessem um projeto nessa linha aí que vocês, né, comentaram da BRF, para que esse projeto fosse, assim, que tivesse apoio, né, se eles apresentam assim, olha, se a gente implantar e teria um investimento de X, e ao longo do tempo, né, se economizaria tantos por cento em energia, existe uma conversão direta, né, todo mundo sabe fazer a conta, né, no sentido, olha, eu vou gastar tanto e vou ter tanto de retorno. Vou ter um payback aí de, sei lá... Isso, exato, né. Oi, pode falar, Gabriel. Tá. É que assim, ó, o meu pai, ele é leiteiro, ele tem uma empresa de transporte de leite. Tem um dos produtores que a gente coleta para Tirol, que ele tem uma leitaria que é mais ou menos 200 vacas lactantes, que ele, quando ele implantou o projeto de leitaria, ele utilizou painéis solares para fazer o abatimento da fatura de energia elétrica dele.
Sim. Só que, como ele estava falando, a produção de fezes de vacas é bastante grande. O projeto lá é para 200 vacas e ele já está ampliando para 500. Sim. Como que, tipo, até onde eu sei, ele usa um pouco isso como fertilizante nas roças, para pasto, Sim. só que sempre quando ele vai utilizar, ele ainda mistura com a de porco por causa que ela fermenta mais rápido e ajuda no pasto. Então, uma boa parte, eu não sei se ele descarta, mas não vai ter uso, porque há muitas vacas que, tipo, diariamente já vão indo para a fossa. Como que você chegaria e, tipo, explicaria para ele qual que seria o benefício dele aplicar? Ou, por causa que quando ele foi fazer, não sei se ele chegou a ver essa parte de biomassa, como que, se ele fosse balancear com a energia solar, o que levaria ele a utilizar isso lá na fazenda dele, né? Pois é. Deixa... Interessante. Só posso comentar, como o Gabriel falou ali, da energia solar, né? Boa noite, professor, nem cumprimentei o professor. Boa noite. Então, da energia solar, a gente vê que ultimamente cresceu bastante a demanda, né? Está sendo mais instalado a geração de energia solar, e até em residências, indústria, porque tem um retorno muito claro, assim, tu vai lá, faz um investimento e em tantos anos se paga e depois tu só ganha, né? E também outra coisa que até você comentou das políticas públicas ali de incentivar o financiamento, né? Que o BNDES, eu acho que está financiando algumas usinas solar, algumas coisas nesse sentido. Então, aí é só complementando a pergunta do Donati ali, né? Que nesse sentido, assim, é vantajoso, hoje já é vantajoso instalar essa energia de biomassa igual à energia solar, que tem esse payback definido, pois assim? Cara. Tem. Agora, esse caso que vocês estão relatando, cara, o cara tá com ouro. O cara tá com ouro nos dejetos, e é isso, pessoal. Né? Você tem. Olha, eu olho, por exemplo, pro dejeto lá, pro cocô da vaca, velho, eu vejo energia, cara. Aí o cara vai, né, implanta o cara com ouro na frente dele, ele vai e implanta painel solar. Beleza. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, ó, eu vou aqui polemizar. Esse boom das energias solares, cara, ele está sendo patrocinado por um lobby que implica em quê? Que implica na importação de painel, na importação tecnológica. Enquanto nós temos condições aqui, cara, de desenvolver, na minha opinião, uma indústria brasileira, cara, na área de motores a biogás, sabe? E gerar negócios, né, sustentáveis com a área de biogás. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí, isso que eu queria dizer para vocês, existe um lobby muito grande em relação à fotovoltaica e eólica, né? Essa coisa aí, o meu prezado Carlos Felipe, é o seguinte, eu queria te dizer o seguinte, vocês estudam aquela questão da harmonização, né, na rede. O que está acontecendo hoje no Brasil? Tem gente instalando painel fotovoltaico à torta e à direito, tá? Só que existe uma coisa que é o seguinte, cara, como é que chega essa energia na rede? Quando você lança essa energia na rede, os harmônicos, de repente essa energia está lá, ela vai o quê? Ela vai desestabilizar tudo. E vocês sabem que a nossa rede elétrica no Brasil, ela não é uma smart grid. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu vejo, cara, o seguinte, eu estou assistindo isso aqui, a torta direita aqui, na região. É painel solar para cá, é a solução ideal, você soluciona seu problema, você vai ganhar dinheiro. Só que é o seguinte, cara, isso aí, cara, com o passar do tempo, essa intermitência de fornecimento e essa qualidade dessa energia que vai para a rede, que é lançada na rede, pode gerar um problemão grande lá na frente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso aí é um outro caráter, tá? É um outro caráter. Enquanto você poderia, com a geração distribuída e o biogás, você atender as demandas e você ter a possibilidade de, né, obviamente, lançar uma energia firme para a hora que o sistema precisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Você armazena, cara, o que é biogás? Biogás é energia estocada, né? Aí o que acontece com o cara lá? Você pega a hora de ponta. Isso é um outro tema muito legal para vocês aí da engenharia elétrica. Atendimento das demandas de energia no horário de ponta, né? Na hora que você tem o horário de ponta, né? Você tem a energia mais cara, você poderia lançar ali a energia vinda do biogás. E eu posso fazer isso com biogás, mas eu não posso fazer isso com energia solar fotovoltaica, nem com energia eólica, né? A menos que ele esteja armazenado em banco de baterias. E bateria, você sabe que é caro pra caramba, é aquilo que eu falei com vocês. Esse negócio de storage energy é coisa para milionário. Mas o que eu queria dizer para vocês, cara, aí, especificamente para esse cara aí, né? Esse cara hoje, ele tá o quê? Usando fotovoltaica, mas não usa biogás, né?
meio que mostrar para ele o seguinte, olha só, cara, você com 200 vacas, cara, você vai ter, né, fazer um cálculo, o seu potencial é esse aqui. O investimento que ele faria num sistema motor-gerador, né, eu vou falar que é muito menor do que o investimento que ele faz nos painéis fotovoltaicos, né? E aí o que acontece? Tem toda uma demanda, cara, né? Porque não adianta nada você vender para o cara, né, a proposta, sendo que depois não vai ter como, por exemplo, atender no dia a dia. É um problema de alguns projetos, né? Ou seja, ou o proprietário ele não estende o tempo para assistência técnica, aquela coisa toda. Mas eu vejo, cara, isso aí é um potencial enorme, cara, para essa pessoa aí, né? E o caminho, talvez, cara, seria esse, né? Você pegar, ver com ele, quanto você tem aqui? Aí existem lá, cada vaca né, gera tantos de dejetos bovinos, né? Diários. E aí, dimensionar um biodigestor, isso tudo você faz com planilha de cálculo, né? E já seria um exercício interessante aí, né, para vocês fazerem na disciplina da professora Josi, onde fosse. E aí o potencial que esse cara teria para poder seguir adiante, né? Entendeu? Agora, o que eu sugiro para vocês, Josi, eu vou mandar para você depois um link, tem um curso hoje de biogás, porque, na verdade, esse papo nosso aqui foi mais para poder, né, levantar o tema para vocês e gerar curiosidade, que é um curso de biogás oferecido pelo Centro Internacional de Energias Renováveis, que é o CI Biogás. A Josi até visitou lá com a gente, né, Josi, em 2012. E aí é um curso gratuito em que vocês vão poder ter acesso a esse conhecimento. É um curso muito legal, os conceitos estão muito bem apresentados, potencial de geração, vale a pena vocês fazerem, até mesmo para ter um certificado bonito, aquela coisa toda. Um curso, se não me engano, são 40 horas de curso, mas é interessante vocês aprofundarem mais pro tema, entendeu? E a partir daí, cara, né, quem sabe, né? Para esse produtor especificamente, o que eu posso dizer é o seguinte, ele está perdendo dinheiro, entendeu? Perdendo dinheiro porque ele poderia estar gerando biogás para poder o quê? Lavar as ordenhadoras dele, né? O vapor gerado, o calor gerado, o biogás, ele nem precisava de gerar eletricidade, só ali para ele poder lavar, desinfetar as ordenhadoras dele, já seria, ordenhadeiras, né, perdão, esse é um termo que, ordenhadeiras dele já seria uma vantagem enorme para ele, entendeu, Gabriel? Gabriel e Carlos Felipe, seria uma coisa interessante. Mas pensa nisso aí, tá? Esse cara aí, pô, ele tem vaca pra caramba, bicho. 200 vacas leiteiras, meu irmão. Ele tem um projeto bem grande, na verdade, ali de leitaria. Ele começou já faz 8 anos e agora que ele chegou, digamos que na metade do plantel dele. Então, e ele tá ganhando dinheiro com leite. Ele vai ganhar mais dinheiro ainda, cara, com a bosta da vaca. Ouviu? É isso aí, cara, mas é interessante. Ele tem todo o sistema até de captação de bosta, tudo, tipo... Pode crer. Eu só não sei como é que ele faz, se ele usa para alguma coisa, só que eu acredito que não, porque como as vacas são presas, ele não faz a utilização da alimentação por pasto, né? Pois é, mas ele pode gerar energia. E o biofertilizante, e aí ele está no sistema genial, que é confinamento. Confinado, ele aproveita ao máximo os dejetos bovinos ali, os dejetos das vacas. Genial. Mas vê lá, cara, vê aí, estuda lá. Qualquer coisa, nós estamos à disposição aí, tá dentro do possível para ajudar. Muito obrigado. Falou. Professor Adriano, Ângelo, boa noite. Tá bom, Ângelo? Beleza. Eu trabalhei há um tempo atrás numa empresa que estava ligada diretamente à produção de máquinas na área da biomassa. Eles faziam picadores florestais e uma máquina que eles fizeram na época foi um revolvedor de leira. E esse revolvedor eles venderam lá para a IFB, Fosfatos Biológicos. Não sei se o senhor conhece o Instituto. Não. Diz que é uma planta muito grande de biomassa que tem no Brasil, tá? Fica onde? Mas não... Fica onde? Eu acho que fica em Goiás, se eu não me engano. Goiás. Tá? O nome da empresa é IFB, Instituto de Fosfatos Biológicos. Cara, pode crer. Olha só, o cara tá... A minha pergunta é só se o senhor tem, de repente, um índice ou algo que seja aproximado, pelo menos em escala global, do custo por quilowatt dessa energia, se comparado a outras energias. Normalmente você relaciona o custo pela produção energética, né? Ô, Ângelo, tem isso sim, cara, tem isso sim. Eu não tenho isso aqui agora de cabeça, entendeu? Mas você tem lá um gráfico que mostra, cara. Se eu procurar aqui, eu até posso achar, entendeu? Mas você pode depois até fazer as pesquisas também. O custo da geração do quilowatt gerado por biogás, gerado com
com óleo diesel, com gás natural, hidrelétrico e tudo mais. Existe isso sim, entendeu? Esse quantitativo, né? Aí, cara, muitas vezes, quando você vai fazer um estudo de viabilidade, tá? Aí eu falo para você, um estudo de viabilidade, considerando a venda da energia, né? Isso aí pode ser deficitário. Mas se o cara consegue usar a energia produzida para o alto consumo, cara, ele está independente energeticamente, cara. Entendeu? Então, esse é o ponto, né? Se o cara consegue reduzir, né, o valor da sua conta de energia, entendeu? Sei lá, em 20%, ele já vai ter uma possibilidade de pagar o investimento dele num curto espaço de tempo, né? Aí entra a análise econômica. Mas existe sim, cara, eu não tenho esse valor, tá? Até me perdoa aí por não te dar esse número exato, né? O biogás, ele fica acima da hidrelétrica, tá? E das convencionais, vamos dizer assim, né? A hidrelétrica é considerada renovável, mas a que é usada normalmente, ele fica acima, mas quando você põe no papel a possibilidade da independência energética do indivíduo, o aproveitamento do biofertilizante, ou seja, do cara comercializar isso, como você falou aí, né? Aí esse instituto aí, né, lá de Goiás, você tem aí, agrega muito mais valor e você aumenta a viabilidade econômica do empreendimento, certo? Certo, professor. E há hoje no mercado uma empresa especializada ou que seja referência, que possa fazer uma cotação, possa atender o produtor? Tem, ué. Aí, por exemplo, no Paraná tem algumas empresas, né? Tem a Biogás BR, que é uma empresa que vende motores, né? Biogás BR, aí no Paraná, né? E aí, eu acredito que até ela atende muito o mercado aí do Paraná. Tem uma empresa do Rio de Janeiro, né? Aí eu não estou fazendo lobby para ninguém não, tá, gente? Mas é que eu conheço, que é a CHP, né? A CHP Motores também, que é uma outra empresa, né? Aqui do Rio de Janeiro. Existem outras empresas também no Brasil, né? Que trabalham com isso, né? E essas empresas, elas trabalham com o quê? Com motor, né? Adaptado para o biogás. Aí você tem um conjunto motor-gerador, aí de várias potências, né? Da CHP, eles têm 400 quilowatts de potência, 200 quilowatts de potência, tem vários tipos de motores, entendeu? O que acontece, Ângelo? É uma tecnologia, cara, que nós temos resposta para ela. O problema é o que é, cara? Como é que o cara sobrevive no mercado sem política pública, entendeu o que eu estou te falando? E se você for pegar, por exemplo, né, a incidência, a carga tributária que incide sobre esses equipamentos, cara, ela é muito grande ainda, né? E aí a gente fica assim, sempre refém da vontade política, entendeu? Você vai me virar para mim e falar assim, pô, professor, você está falando biogás, isso e aquilo, a oitava maravilha do mundo. Agora, o que eu acredito em relação ao biogás, cara? Que da mesma forma que a máquina a vapor demorou 17 séculos para ser implementada, hoje, devido aos problemas ambientais, às mudanças climáticas, o biogás, que é uma tecnologia milenar, que começou lá no Antigo Egito, está na hora dele ser colocado em prática, cara. Entendeu? Só que o problema é o seguinte, o problema é que não está tendo vontade política para isso. Agora, não se iludam, pessoal, né? Por que a biomassa continua estagnada no 8,6% de participação na matriz energética brasileira? E por que houve esse salto da eólica, esse salto da solar fotovoltaica, vendida como a grande solução, né? A grande solução, como a gente ouve, a gente é bombardeado, cara. A energia solar fotovoltaica, existe o quê? Existe uma campanha enorme de divulgação dela. Quando você pergunta para um menino, o que é energia renovável? Ele, é solar, né? E aí quase ninguém conhece o biogás. Por quê? Porque existem interesses econômicos nesse processo, né? Mas se a gente, né, aí é nesse sentido que uma palestra como essa eu estou fazendo, né, para trabalhar com formadores, para passar para formadores de opinião que existe, né, alternativa, né? Alternativa baseada na biomassa, alternativa sustentável, de aproveitamento de dejetos animais, entendeu? E que está aí, cara, na nossa frente, né? O caso que o Gabriel, cara, relatou, cara, né, é um absurdo, cara. Na minha opinião, tá, Gabriel? Né? E aí o senhor também, que é o dono lá da fazenda de leite, pô, que me perdoe, mas pô, o cara tá diante do quê? De ouro, e o cara vai e instala um painel fotovoltaico, poxa.
Na minha opinião, isso é inconcebível. Agora, obviamente, aí eu vou fazer aqui uma autocrítica. Hoje, nós não temos condições de atender, né? Se amanhã, vamos dizer, amanhã surgiu, nós vamos instalar biodigestor em tudo quanto é lugar. Hoje nós não temos expertise e pessoas formadas para levar isso adiante. Por quê? Porque, na maioria dos cursos, tá? E me desculpe aqui, me desculpe, Instituto Federal Catarinense, Campos Videira, me desculpem, tá? Mas eu tenho que falar o que eu penso. Porque a maioria dos cursos não trazem a biomassa, o biogás, como uma disciplina, nem que seja optativa na sua grade de currículo. Tá? Isso acontece no Brasil inteiro. Isso, infelizmente. Aí você vai virar para mim e falar assim, e aí, professor, tá falando muito, biogás, isso e aquilo, e aí? Vamos implantar biogás amanhã em todo lugar do Brasil. Bicho, nós não vamos dar conta. Nós não vamos dar conta. Por quê? Vai faltar gente formada nisso daí, né? Nessa expertise, nessa tecnologia. Esse é o problema, entendeu? Mas eu acho que é importante, né? Eu agradeço, vocês me desculpem eu estar falando isso aqui, tá? Me perdoe aí os coordenadores. Mas quem sabe, né? Também não pode criar, de repente, amanhã uma disciplina de energias renováveis e da biomassa e vocês terem contato. Mas é um desafio nosso, entendeu? Então, o nosso desafio é esse. Mas vamos lá, né? Devagarinho a gente vai percorrendo o caminho, tá? Beleza, Ângelo? Tá? Eu espero ter... Não sei se eu te respondi, cara. Maravilha, professor. Vou correr atrás aqui para tentar encontrar esse indicador, porque é muito importante na hora da tomada de decisão. Tranquilo. Me manda um e-mail depois que eu acho aqui e te envio. Me manda um e-mail. Perfeito, maravilha. Aí da apresentação. Beleza? Obrigado pela atenção. Falou, meu velho. Tranquilo. Ok, pessoal? Bom, Adriano, então, só me resta te agradecer novamente pela excelente reflexão que você traz, né? Eu acho que, além do conhecimento, é interessante a gente repensar e, às vezes, entender algumas coisas que não são tão simples, né, de se entender. E muito bacana, né, as dúvidas do pessoal. Legal. E eu espero, assim, eu fico bem feliz quando eu vejo um diálogo rico, assim, né, em relação à troca de conhecimento. E eu tenho certeza que eu escolhi a profissão certa, sabe? Porque vai me dando uma motivação e um monte de ideias de fazer análises, né, buscar informações e, de repente, poder contribuir de uma forma mais direta, né, com a melhoria dos resultados, né, de produtores, de empresas aqui da nossa região. Então, muito obrigada mesmo. Com certeza a gente continua, né, nessa parceria, né, mesmo que a gente fique tempo sem se falar, quando a gente se fala, né, aquilo que a gente conversou, né, se resgata um monte de coisa boa, né, enfim. Então, te agradeço mais uma vez e podemos encerrar por aqui, então, pessoal. E eu acho que, Adriano, se você puder, eu te mando o link, tá? Se você puder compartilhar o material que você usou para eu disponibilizar para os estudantes, e aí eu mando para eles, fica... Te mando por e-mail ou por link lá do Drive, porque vai ser, talvez esteja um pouco grande, né? Mais de 25 megas. Mas é isso, eu queria agradecer, Josi, quem agradece sou eu, tá? Queria agradecer vocês aí, galera, tá? Eu acredito que quando você tem o conhecimento, você é obrigado a compartilhar esse conhecimento, né? Porque, como eu falei, o conhecimento não é de uma pessoa, a pessoa não é dona do conhecimento, o conhecimento é uma construção coletiva. Então, isso tudo que eu falei tem a participação de mulheres e de homens anônimos e conhecidos que geraram esse conhecimento. E aqui é isso, a ideia qual que é? A ideia é tentar, né, ao máximo aí, espalhar essas ideias, né? Então, a gente fica aí, né, nesse processo aí, sendo meio que... Teve uma vez que eu apresentei uma palestra, e aí era um senhor até mais velho, ele foi e me chamou de Jesus Cristo do biogás. É o profeta, né? Fica dando uma de profeta. Esse senhor ele era até professor de um curso, né? Ele era alemão, e ele era professor. No final que eu terminei, ele falou, Jesus Cristo do biogás, é você. Mas a gente fala com esse entusiasmo, porque a gente acredita muito, entendeu? Aí eu achei engraçado essa vez aí. Mas é isso, tá bom, gente? Fico à disposição de vocês. Para mim foi uma honra, tá? Poder conversar com vocês a partir daqui. Espero que todos vocês se cuidem, tá certo? Né? Essa praga que tá aí, né? Aí, cara, matando aí
muitas pessoas, né, no nosso país. Se cuidem, né? Não baixem a guarda, por favor, tá? Depois que tiver uma vacina, a gente fica mais tranquilo, né, cara? Mas aproveitar esse momento aí para a gente poder ler, para a gente poder estudar, né? E a gente ficar aí bem precavido. Espero que todos vocês e as famílias de vocês também estejam todas seguras, tá bom? O mesmo para o senhor. Obrigado aí pela apresentação. Falou, professor. Falou, valeu. Um abraço, falou. muito obrigado aí. Falou, valeu. Tá, Adriano, muitíssimo obrigada. Amanhã eu compartilho o link contigo, tá? Tá bom, aí eu mando Pessoal, aí para você a apresentação. Tá certo. Pessoal, eu gostaria que vocês continuassem só um pouquinho para a gente fazer o encerramento. Deixa eu só interromper aqui